E aí, tudo bem? Esses dias nos perguntaram o que é o Atman. A pessoa não sabe, mas ela fez a pergunta mais importante de todas. Porque no fim das contas, Atman é o si mesmo. E perguntar o que é o Atman, em outras palavras, perguntar o que sou eu? Quem sou eu? E mestres muito mais habilidosos do que eu levaram muito tempo para dar essa resposta. O menino perguntou lá, Gui, cada um fala uma coisa, eu tô confuso, o Atman é a alma, o Atman é o espírito, me explica em palavras simples o que é o Atman. Bom, em palavras simples, o Atman é este si, este eu sou. Mas não é o ego, mas não é o corpo, não é também a mente, nem o intelecto, nem os 5 invólucros da consciência, nem é algo que o fogo possa queimar, nem que a água possa molhar, nem que o vento possa secar. Também não é a conjunção dos karmas, não é dharma nem adharma. Sua natureza é pura consciência e bem-aventurança. Sua natureza é o próprio Shiva, Shivoham, Shivoham. Ficou difícil? Segura a bolachinha aí e depois da vinheta nós vamos falar mais sobre isso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós falamos de filosofia, de caminhos espirituais, de autoconhecimento, de verdade e de meditação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acompanha os nossos outros vídeos, dá uma olhada nas nossas outras redes sociais. Um cara limpando a cara e fazendo propaganda. É isso aqui. Eu sou esse yogi esquisito. Eu não sou o yogi que você quer, eu sou o yogi que você merece. Deixa seu joinha, seu comentário, um comentário de alguém. Vamos agora falar sobre matéria importante. Vamos falar sobre coisa boa agora. Obrigada, Guilherme. E vamos falar de coisa boa? Atman. Esse é um conceito sumariamente importante dentro das filosofias indianas e por conta dos esquizoterismos estranhos e reducionistas que chegaram ao Ocidente, muito mal compreendido. Antes de eu começar a explicação, que dependeria de um curso mesmo e de uma longa aproximação, familiarização com o universo yogi para você entender de fato os conceitos, eu vou te passar uma série de bibliografias e de caminhos para você estudar esse tipo de coisa direito. Então, os meus colegas, buscadores, sadhakas, irmãos de Sangha, irmãos do Sanatana Dharma que acharem que esse vídeo é um reducionismo, gente, isso aqui é um vídeo no YouTube. E os amigos que assistirem falarem, nossa, nunca vi uma resposta tão completa sobre o Atman, te contar um segredo. Mesmo que eu consiga a hercúlea tarefa de conseguir transmitir para você aquilo que meus gurus me transmitiram ao longo de anos de uma forma resumida nesse vídeo, isso é só a ponta do iceberg, porque entender o Atman é entender quem de achos é você, beleza? Então agora eu vou fazer uma leve exposição, um toque de algumas bibliografias e alguns caminhos para você estudar. Você pode vir estudar aqui conosco. Vai logo ter os nossos cursos de filosofias da Índia que tinham sido suspensos e tal, e vão voltar no formato online. A gente vai ter longas aulas de Vedanta para você entender um pouquinho mais sobre o que é o Atman. Mas também tem o curso do Raja Yoga Revolução de Si, aqui no Instituto Revolução de Si aos domingos. E eu passei alguns outros caminhos, como estudar com alguns dos professores que eu respeito, dentre os quais a professora Glória Arieira, a Vimarsha Foundation e a própria Ordem Ramakrishna, onde eu estudei Vedanta com maior profundidade. Tá, agora eu vou falar um pouquinho dos livros que você pode ler, e aí eu vou começar a falar a resposta. É um vídeo que você precisa ter paciência para assistir, beleza? Para você começar a tatear esses conceitos de maneira adequada, eu vou começar esse vídeo indicando algumas bibliografias, da mais fácil para mais difícil. Então, sugiro que você leia Jnana Yoga, de Swami Vivekananda, que é onde ele explica esses conceitos de uma forma muito simples. Hoje, inclusive, Swamiji é acusado de reducionismo, de simplificação. Mas, galera, pessoal, o super Vedanta aí, me poupa, né? Swami Vivekananda escreveu isso aqui não foi para os Shankaracharyas de Kavirpita, os Shankaracharyas de Sringeri. Escreveu isso aqui para ocidentais que nunca tinham ouvido falar desses conceitos. O fato dele ter conseguido simplificar no século XIX conceitos tão complexos para um povo que não conhecia esse tipo de assunto, um povo que lia, diferente de hoje em dia, é um fato monumental. Então esse é um ótimo ponto de partida. O Vivekachudamani, a joia do supremo discernimento, é um ótimo referencial. Porém, eu acho que a única edição que a gente tem em português do Vivekachudamani é a da Teosofia, né? Eu conheço as outras edições, mas elas estão em inglês. Não sei se a Glória já traduziu, eu acho que ela já deu curso sobre o Vivekachudamani, é um texto muito legal. Um outro texto que a gente vai usar aqui, é um texto que a professora Glória Arieira traduziu e comentou, é o Tattvabodha. É um texto que sumariza as ideias centrais do Advaita Vedanta. E nós vamos usar um texto que é um texto muito caro ao meu coração, é um dos textos que eu estudei com um dos meus Upagurus, dos meus mestres auxiliares, Swami Brahmeshananda, que é o Laghu Vakyavruti. É o breve comentário sobre os Vakyavrutis, as frases, as asserções védicas que nos levam à iluminação. Além desses livros, também você pode ler os ensinamentos de Ramana Maharshi. Ele tem um texto muito belo que sumariza essa ideia de quem é o Si, chamado Quem Sou Eu? E tá nesse livro aqui da Teosófica, Pérolas de Sabedoria, em português, tá bem legal. Tem o Mahayoga,
do David Godman sobre os ensinamentos de Ramana Maharshi. Eu acho que tem Ramana Gita, que é a história da vida dele, junto com os ensinamentos, que é Neo-Vedanta, né? Neo-Vedanta, mas é muito bom. O Eu Sou Aquilo, do Nisargadatta, são ótimos livros modernos para você entender esses conceitos. Agora, você quer entender de fato o que é o Atman? Você vai ter que ler o Brahma Sutra, né? O Brahma Sutra com o comentário de Adi Shankara, o Brahma Sutra com o comentário de Ramanuja. As Upanishads vão te dar um ótimo texto para você entender quem é o Si. Tem 2 textos que são parte do Prasthanatraya, né? A grande trindade de textos que fundamentam a Advaita Vedanta. Leia a Bhagavad Gita. Nesse caso, eu te recomendo ler o comentário de Shankara, tem traduzido pela editora Satsang, que é bem legal, e você pode ler com os comentários de outros mestres, como, por exemplo, do Shri Aurobindo, ou do Madhusudana Sarasvati, que para mim é o melhor. E tem o curso do nosso guru, o Acharya Staneshwar Timarcina, que, dependendo de quando esse vídeo sair, ainda tá rolando, e de graça, aí dá pra você assistir as aulas prévias. Tá em inglês, mas o pessoal da Vimasha Foundation tá traduzindo, é bem legal. Vem estudar filosofia indiana com a gente, acho que eu te dei um bom caminho pra você responder isso direito. Mas agora, vamos entender que o cara me pediu, explica facilmente como o Atman funciona. Eu preciso fazer uns disclaimers, né, uns avisos. O primeiro, a pergunta que o rapaz me fez não é nada simples. Ela é a grande pergunta, o grande tema de toda a busca do yoga. Quem sou eu? O que é isso que testemunha essa existência? Porque isso que é investigar sobre o Atman. É o verdadeiro autoconhecimento, o único conhecimento. É entender essa trindade magnífica, né? Darshana, Drashtar e Drashya. Ou seja, a visão, aquele que vê e aquilo que é visto. O Jnatar, Jnana e Jnana, ou Jnana. O conhecedor, o conhecimento e o conhecido. A percepção, o percepiente e o perceptível. Quer dizer, quem é este que percebe tudo? O que é este mundo que é percebido? E o que é essa percepção que nos liga? Essa é a grande pergunta. Entender o Atman é entender isso. Já contei essa história para vocês, mas vamos de novo para poder ilustrar isso. Dizem que o rei dos deuses e o rei dos demônios queriam saber quem ou o que eles eram. E foram até um grande guru, um grande mestre que estava em Samadhi e perguntaram: ó venerável, qual é a natureza última do Si? Quem sou eu? Qual é a resposta final? O mestre abriu os olhos e disse: Tattvamasi, tu és aquilo. Os dois voltaram para casa, felizões. O rei dos demônios, como é um ser passional, os asuras são seres da paixão, do imediatismo, ficou feliz com essa resposta. Olha, eu sou aquilo. Contou pros amigos dele, fez um churrasco, beleza. O rei dos deuses começou a pensar: mas tá, o que ele quer dizer com tu és aquilo? Aquilo o quê? Vou voltar lá e perguntar: mestre, quando o senhor disse que eu sou aquilo, aquele princípio inefável, o numênico, o senhor estava falando de quê? Era esse corpo? O mestre abriu os olhos e disse: Nete, 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 tattvamasi. Isto não, tu és aquilo. Tá bom, se não o corpo, então talvez a minha mente. Nete, 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 tu és aquilo. Não, isto não, tu és aquilo. Tá, então o intelecto? Não, tu és aquilo. Os 5 sentidos? Não, tu és aquilo. Os elementos da natureza? Não, tu és aquilo. Meus pensamentos? Não, tu és aquilo. As minhas memórias? Não, tu és aquilo. As outras pessoas? Não, tu és aquilo. Quando todas as perguntas possíveis e imagináveis tinham sido feitas e todas as negativas tinham sido dadas, o mestre repetiu: Tat Tvam Asi, tu és aquilo. E então o rei dos deuses entendeu. Aquilo que é sem princípio, sem fim, aquilo que não pode ser destruído, nem criado, esta testemunha que é pura consciência e bem-aventurança, isto sou eu. Quando a gente fala de Atman, a palavra, gramaticalmente falando, no sânscrito, significa eu, ou si mesmo, como aham. Aham é eu, no sânscrito. Então, aham, cara, é a euidade, é o ego. Então, Atman é o si, a noção de si mesmo. E aí a gente tem, a rigor, 3 escolas de Vedanta. Tem várias outras. E temos 3 formas de não-dualismos na Índia. O que é não-dualismo, Gui? Não-dualismo é quando não há 2. Não há eu e o outro. Não há eu e Deus. Não há eu e o mundo. Não há eu e você. E o Zubumafu. Não. Eu, você e o Zubumafu. Todo mundo somos um único princípio, uma única consciência. Então, não dualidade é isso. Claro que existem muitas nuances e a gente tem a rigor não dualismo qualificado, que é o Visishtadvaita, que é a escola do Ramanuja. Temos o Advaita Vedanta, que é a mais conhecida, que é de Adi Shankaracharya. Mas nós temos também os tantras não duais, né? Com Abhinavagupta, Kshemaraja e tantos outros, que vão falar também que tudo é Shiva. Beleza. O Atman se refere a este princípio universal. Então, para começo de conversa e para te simplificar e te ajudar, o Atman não é a alma, num sentido cristão. Lá atrás, até
pouco tempo atrás, até o advento da psicologia, da neurociência, não se dividia mente e alma. A gente tinha corpo e alma. Dentro dessas tradições todas, cristãs e judaicas, a alma correspondia àquilo que é eterno, mas também à psique. Havia uma coisa meio misturada ali. Se você pegar os escritos da maior parte dos mestres, o que a gente fala que é da alma é aquilo que é sutil, né? Que vem do nosso Sukshma Sharira, nosso corpo sutil, ou do nosso Antarkarana, nosso aparato sutil. Os indianos sempre dividiram muito bem a cognição do espírito e do Atman. Onde é que está localizado isso nesse mapa? Porque nós temos vários invólucros da consciência. Então você tem o seu corpo físico, você tem os elementos inteligíveis, você tem os elementos cognitivos desse corpo físico, sua mente, seu intelecto, suas memórias, os movimentos da consciência, etc. Mas, por detrás de tudo isso, como iluminador de tudo isso, existe o si mesmo. Quando a gente fala do Atman na tradição não dual, nós estamos falando da pura consciência, mas que não é a sua pura consciência. A primeira diferença que a gente pode ter entre o que é o Atman, o verdadeiro eu, e a noção de alma ou espírito dentro da tradição, por exemplo, do Kardec e tal, é que não existe essa coisa de o meu Atman e o seu Atman. Não há tal coisa. Existe o Atman. O Atman, que é a porção individualizada. Meu guru explicou assim para mim, quando ele começou a explicar isso para mim, ele disse: Atman é aquilo que lhe cabe em Deus. Fica com essa. Então Gurudeva falou, Atman é aquilo que lhe cabe em Deus, por quê? É aquele senso de infinitude, de bem-aventurança, que a gente chama de Atman quando se identifica como a minha consciência, chama de Brahman quando a gente chama de o princípio universal, e chama de Guru quando é aquela força salvadora que te livra do sofrimento. Então, o Atman, o mestre, o Guru e Brahman são um e o mesmo, na última instância, né? Ele é aquele Kutashta Chaitanya, o indestrutível bem-aventurado. Então, a primeira importante coisa que a gente pode entender é que o Atman é o seu verdadeiro eu. Mas ele não é o seu eu individual, ele é o eu que você compartilha com tudo o que há. Ele também não é o seu eu que você identifica como a sua vozinha que fala na sua cabeça. Ele é o iluminador, ele é a consciência pura. Segura a onda aí, vamos ver o que o Shankara fala sobre isso. Vimos até agora o que o Atman não é, mas o que o Atman é, porque eles estavam lá nesse princípio de negação. O Atman é essa coisa eterna em nós, que foge a qualquer conceito. Neti, né? Isto não. Como está num texto também atribuído ao Shankara, que é muito bonito, chama-se Nirvana Shatkam. Então, esse texto aqui fala, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou 5 princípios, eu não sou isso. Chidanandarupa, Shivoham. Sou pura consciência e felicidade, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Então, o que é o Atman? Ele diz assim, Atma Tarhikaha, Satidananda Swarupa. Sua natureza é Satidananda, existência, consciência e plenitude, bem-aventurança, felicidade. O Atman é aquilo que é pura existência, pura consciência e pura felicidade. E aí, pergunta-se, o que é Sat? O que é existência? A palavra Sat vem da raiz verbal As, que significa ser. O corpo, o pensamento, nossas decisões. Então ele diz assim, aquilo que existe nos 3 períodos do tempo, passado, presente e futuro, é Sat, é a existência, aquilo que está além do tempo. A palavra Sat vem da raiz As, que significa ser. O corpo, o pensamento, nossas decisões, nossas conclusões, o sono, o sonho, tudo muda, tudo aparece e desaparece. Atma é aquilo que não muda nunca, que é sempre, que está sempre presente, sempre existente. Ele existe no presente, no passado, no futuro, é a base do próprio tempo, mas sempre presente na forma de quê? O que é Chit? Consciência. Atman é Sat, existência, na forma de Chit, consciência pura. Chit é a natureza do conhecimento, a base do pensar, o conhecer. É a consciência em si, independente de objetos, que não dorme, não acorda, não expande, não diminui, está sempre presente, tudo iluminando. Mesmo no sono profundo, quando a mente não está presente, a consciência ilumina. Ela ilumina a ignorância, tornando-a conhecida, portanto não pode ser ignorada. É o conhecimento que ilumina a ignorância e tudo mais. Tá bem, e o que é Ananda? Plenitude, felicidade, bem-aventurança. Atma é Sat, existência na forma de Chit, consciência, que é Ananda. Completa em si mesma, não depende de nada, ela é plena, ela é pura felicidade porque ela não deseja. A infelicidade é a inquietação, é a contrariedade, é o inconformismo. O Atma é como o sol que está sempre presente. Mesmo quando as nuvens o cobrem, ele continua lá. O encobrir é a relação da nossa visão com o sol e não ele mesmo. Da mesma forma, quando a plenitude parece ter sumido devido à presença de vários pensamentos e preocupações e insatisfações, ela permanece lá como o ser, como o si. Satidananda são as qualidades ou objetivos do Atman. Essas palavras não são usadas para definir o Atma, mas sim para apontar e para indicá-lo. Assim, você deve conhecer a você mesmo como a natureza da existência, consciência e plenitude.
Aqui acaba a explicação que começou no verso de Shri Shankaracharya e explicou no método Tattva Viveka, discernimento sobre a verdade. Mencionou as 4 qualidades do estudante, em seguida explicou o que é o Atman, começou dizendo que o Atman não é e depois o que ele é. Explicou que devemos conhecer a nossa natureza como Satchitananda, que não há nada para alcançar em relação ao Atman, a si mesmo, e sim para entender. E como posso entender que sou livre de limitação se me vejo separado do mundo? Meu sentimento de separação do mundo me confunde, mas, se eu entender melhor o que é esse mundo, compreenderei que não sou mais um elemento nele e que minha sensação de limitação é só uma aparência. Beleza, essa é a explicação do Tattva Bodha com os comentários da Glória. Qual é o caminho para isso? Para a gente perceber o que é o si mesmo? Tem uma indicação aqui, Laghovakya-vritti. Ele diz assim, olha, as modificações do intelecto são voláteis de momento a momento. Então, portanto, a pura consciência nunca aparece, embora ela permeie toda a mente, todo o ser, através dessas modificações, como um fio segurando as contas de um rosário, segurando as pérolas de um rosário. O fio cobre todas as pérolas no cordão, mas pode ser visto entre 2 pérolas. Da mesma forma, a pura consciência também, embora escondida pelas modificações do intelecto, pode ser claramente percebida entre 2 modificações. Essa pura consciência, a testemunha, é aqui explicada claramente como o fluxo, seguindo o preceito que começa com a ideia das pérolas. Assim como o fio é coberto e escondido pelas pérolas do colar, mas pode ser claramente notado entre 2 pérolas, assim também a consciência pura, que é imutável, bem-aventurada, sempre plena, embora escondida pelas modificações da mente, brilha com distinção, visível no intervalo de 2 modificações de pensamento. O que ele está querendo dizer para nós é que, no Vedanta, por exemplo, existe uma certa individualidade espiritual, que a gente chama de diva, uma consciência, é isso que reencarna. O Atman não reencarna, não é o seu Atman e o meu Atman. O que existe é a pura consciência. Essa pura consciência é o sustentáculo de toda a existência. Ela é a fonte, ela é o si mesma, ela é idêntica ao divino, ela é o oceano de bem-aventurança. E a forma mais clara de você a perceber é entre as modificações da consciência, entre os pensamentos, entre as sensações. Quando há uma suprema quietude, paravasta, quando você se dissolve, shunya brahma, no vazio da plenitude, ali você vê esse si que é o mesmo de todos os seres. Eu vou terminar esse vídeo, com uma fala do Swami Vivekananda que talvez ajude a gente a chegar na ideia do que é o Atman. O que declara o Advaitin, o não dualista? Diz que se há um Deus, esse Deus deve ser tanto causa material quanto eficiente do universo. Ele não é apenas o Criador, mas também a criação. Ele próprio é este universo. Como isso é possível? Deus, o puro, o Espírito, tornou-se o universo? Sim. Aparentemente, aquilo que todas as pessoas ignorantes veem como universo não existe de fato. O que somos, vocês, eu e todas as coisas que vemos, mero auto-hipnotismo. Há somente uma única existência, o infinito, o uno eternamente abençoado. Naquela existência sonhamos todos estes variados sonhos. É o Atman, que está além de tudo, o infinito, além de todo o conhecido, além do cognoscível. Dentro e através dele vemos o universo. O Atman é a realidade única. É esta mesa, esta poltrona, esse livro, é a audiência diante de mim, é a parede, é tudo, subtraindo-se o nome e a forma. Retire-se da mesa a forma, retire-se da mesa o nome, retire-se da poltrona o nome e a forma, e o que permanece é o Atman. O Vedantino não o chama o Atman de ele ou ela. Estas são ficções, ilusões do cérebro humano. O si mesmo, que aqui ele coloca como alma, não tem sexo. Mas ele está chamando de alma universal, tá? É importante você entender que, né? Aqui é como a alma no sentido do sopro divino. As pessoas que estão iludidas, que se tornaram como animais, veem um homem ou uma mulher. Deuses viventes não veem mulheres ou homens. Como podem aqueles que estão além de todas as coisas ter qualquer ideia de sexo? Tudo e todos são o Atman, o ser, o si, desprovido de sexo, puro, sempre abençoado. Nome, forma, o corpo, que são materiais que criam todas as diferenças. Se subtrairmos todas essas distinções, a de nome e de forma, o universo inteiro é um. Não há 2, somente um em toda parte. Você e eu somos um. Não há nem natureza, nem Deus, nem universo, somente aquela existência infinita, única, e a partir da qual, através de nome e forma, tudo é fabricado. Como conhecer o conhecedor? Não se pode conhecê-lo. Como você pode ver seu próprio ser? Você só pode refletir a si mesmo. Por exemplo,
quando você olha para o espelho e diz, isso aqui sou eu, isso não é você, isso é um reflexo. O si mesmo já está aí, imediato. Portanto, esse universo é um reflexo daquele único ser, o Atman. E conforme o reflexo cai sobre os bons ou maus espelhos, boas ou más imagens são criadas. Por conseguinte, no assassino o espelho é mau e não o ser. No santo o espelho é puro. O ser, o Atman, é puro por sua própria natureza. É a mesma e única existência do universo, que se reflete no menor verme e no maior e mais perfeito ser. Todo este universo é uma unidade, uma existência física, mental, moral e espiritualmente. Estamos vendo essa existência única em formas diferentes e criando todas as imagens sobre ela. Ao ser que se iluminou a condição de homem, ela aparece como o mundo dos homens. Ao ser que está num plano mais elevado da existência, ela pode parecer o paraíso. Há uma só alma no universo, não duas. Ela não vem nem vai, não nasce, nem morre, nem reencarna. Como pode morrer? Onde podemos ir? Todos esses céus, todas essas terras, todos esses lugares são vãs imaginações dessa mente. Não existem e nunca jamais existiram, nem jamais existirão. Sou onipotente e eterno. Onde posso ir? Onde já não estou? Estou lendo este livro da natureza. Termino e viro a página após página e um sonho da vida após o outro se esvai. Outra página de vida é virada, outro sonho da vida vai e se vai, indo e vindo como ondas, e quando eu tiver terminado minha leitura, deixo-a ir permanecendo à parte, jogando fora o livro e tudo termina. O que prega o Advaitin, o não dual? Ele destrona todos os deuses que jamais existiram, existem ou existirão no universo, e alcança o trono do ser no homem, o Atman, mais elevado que o Sol e a Lua, mais alto que os céus, maior do que esse grande universo. Nenhum livro, nenhuma escritura, nenhuma ciência jamais pode imaginar a glória do ser que aparece como homem, o Deus mais glorioso que jamais houve, o único Deus que jamais existiu, existe ou existirá. Então, esse lugar é o Atman, né? Eu sou ele é eu, ninguém a não ser eu é Deus. E este pequeno eu nunca existiu. E aí ele vai discorrer como é que esse ser que é tão infinito se entende como a gente, limitado e finito. Mas esse é o lugar de entender o Atman no Advaita. Pelo amor de Deus, isso é um reducionismo. É claro que as outras formas de Vedanta vão chamar o Atman, por exemplo, o Vedanta dual vai dizer que o Atman é a sua alma criada, separada. O Vedanta dualista não qualificado, não dualismo qualificado, vai dizer que existe um ser universal, mas existe um Deus separado de nós. Mas basicamente o que eu quero dizer é que o Atman é o Si, essa fonte que não é tão teorizável, mas ela é experimentada pela experiência direta. Eu acredito fundamentalmente que entender o que é o Atman depende de você mergulhar na experiência do Samadhi. Ou como diria Panchanon Bhattacharya, não dá para explicar um conceito de um yogi para quem não é um yogi. Para você entender o que um yogi está falando, você tem que ser um yogi, você tem que viver e entender sobre esse paradigma diferente, sobre esses outros órgãos de percepção. Então, se meu amigo do Instagram não entendeu o que eu respondi até aqui, porque talvez não seja algo para se entender intelectualmente. Mas, do ponto de vista não dual, o Atman é o si mesmo, é o mesmo eu universal que contém em si Deus, o ser, o mestre e toda a manifestação. Se quiser saber mais, vem estudar, porque não tem outro caminho. Então, gente, isso aqui é um panorama geral de por onde você vai estudar o Atman. Você pode vir estudar aqui com a gente no Instituto Revolução de Si. No Raja Yoga, aos domingos, a gente vai estudar agora, assim que terminar a Epístola das Luzes do Ibn Arabi, a gente vai estudar o Avaduta Gita, que é um texto que fala sobre o si mesmo de forma não dual. Vivekachudamani já foi estudado, tem na nossa plataforma disponível. Aliás, Vivekachudamani não, o Laghu Vakyavruti. Tripura Rahasya também foi estudado, então tem outros textos que são não dualistas e que vão te ajudar a entender o que é o Atman. Mas assim, como vocês puderam ver pelo vídeo, não dá para responder tão simples e tão facilmente isso aqui. Então, se aprofundar nesse assunto é importantíssimo, beleza? É isso. Dá pra gente fazer outras partes, mas pro YouTube acho que é o que deu.